perguntou quais frutas do diabo são as mais procuradas no mundo de One Piece. Algumas delas são capazes de virar o mundo de cabeça pra baixo. Outros têm habilidades especiais insanas, embora não sejam os mais fortes em termos de combate. Enquanto outros são, bem, simplesmente absurdos de se ter. Estas são as 20 Akuma no Mi mais procuradas no mundo de One Piece. Antes de começarmos, apenas uma pequena nota. Este vídeo não apresentará as Akuma no Mi mais fortes, mas sim as mais procuradas. Ou seja, uma fruta do diabo mais fraca pode ser classificada acima de uma mais forte, simplesmente porque era mais desejada por alguma razão. Além disso, na realidade, classificamos apenas 15 frutas do diabo, mencionando 5 como menções honrosas. E por que as colocamos em uma categoria própria? Você verá em breve. Número 15, a Tsukisuki no Mi, ou a fruta da transparência. Até agora, 2 usuários a comeram, Absalom e Shiryu, e o que ela faz? É uma fruta do diabo tipo paramecia que tem como principal habilidade tornar o usuário invisível. Mas o usuário também pode tornar seletivamente invisível qualquer coisa com que esteja em contato. Devido a essa habilidade, o usuário pode espionar conversas e pessoas sem ser detectado, assim como sequestrar pessoas sem chance de ser rastreado. Isso também lhes permite carregar armas escondidas para atacar, como bazucas presas à mão, até mesmo um navio inteiro. Embora um pequeno tenha sido tornado invisível para fazer uma fuga discreta. Agora sobre por que esta fruta do diabo é tão cobiçada? Bem, é bem útil em combate, sem dúvida, mas a maioria que a busca é bem pervertida. Você entende onde quero chegar? Assim como Sanji, eles querem esta Akuma no Mi para espiar mulheres sem serem vistos. Sanji até disse que ter essa Akuma no Mi era o sonho da sua vida. E como Sanji, tenho certeza que há mais pervertidos assim em One Piece. A verdadeira questão é se você comeria esta fruta ou não, mas a fruta seguinte teve um torneio inteiro para decidir quem a obteria. E esta é a Mera Mera no Mi, também conhecida como fruta da chama em inglês. Até agora foi consumida por Ace e, após sua morte, por Sabo. Seu poder é o seguinte: a principal força da fruta, como outras logias, é permitir ao usuário produzir e se tornar o elemento que controla. Neste caso, o usuário pode criar, controlar e se tornar fogo. Com isso em mente, o usuário pode criar ataques de fogo devastadores e obter alta resistência à maioria dos ataques de calor. As chamas também podem ser usadas para aumentar a força de ataques físicos. Ao se transformar em fogo, o usuário é capaz de deixar ataques inimigos passarem inofensivamente por seu corpo flamejante ou se mover rapidamente em um fluxo de chamas. Incendiar-se assim também tem o efeito de queimar um oponente se ele tentasse ferir o usuário. Agora, quanto ao porquê esta fruta do diabo era cobiçada, bem, havia literalmente centenas de combatentes lutando no Coliseu por uma chance de a reivindicar. Número 13, a Mene Mene no Mi, também conhecida como a fruta Clone em inglês. Esta fruta foi consumida por Urozumi Higurashi e Benten. Ela permite ao usuário imitar quem toca com a mão direita, adotando rosto, físico e voz. A fruta guarda perfeita recordação de cada pessoa cuja forma já copiou. Assim, o usuário não esquece a aparência de quem imita. Não há limite de tempo para a transformação. E o usuário pode voltar ao seu corpo tocando o rosto com a mão esquerda, mesmo sem querer. E a razão desta fruta do diabo ser tão desejada? Bem, 2 razões. Uma séria e outra nem tanto. A razão menos séria é, de novo, pervertidos como Sanji, que poderiam roubar os corpos das garotas de quem gostavam. Mas a razão real e mais séria é, claro, o imenso potencial para engano e para criar confusão. Ao copiar a aparência de um indivíduo importante, como a realeza, o usuário pode usar a posição e autoridade como se fossem suas. O usuário pode, igualmente, arruinar a reputação de alguém, incriminando-o por crimes que não cometeu ao se passar por essa pessoa e confessar a autoria. Em ambos os casos, o usuário deve assegurar que a pessoa real esteja oculta antes, para que a verdade não seja descoberta. O usuário também pode fazer alguém baixar a guarda, copiando alguém importante para essa pessoa, como um amigo ou familiar. No geral, embora a fruta não tenha grande poder de ataque, ela poderia derrubar nações com tempo e planejamento correto, já que os 2 usuários conhecidos a usaram exatamente da mesma forma. Número 12, a Kira Kira no Mai, também conhecida como fruta brilha brilha em inglês. E no entanto, em inglês, suponho que esse nome soe meio bobo, especialmente quando se considera que é uma das frutas mais fortes de One Piece. Foi comida por Diamond Jozu e, como o seu apelido sugere, bem, permitia-lhe transformar-se em diamante. Mais especificamente, a fruta permite ao utilizador transformar partes do seu corpo em diamante, concedendo-lhe uma dureza excepcional, o que, como já abordamos em vídeos anteriores no canal, bem, os fãs de One Piece queriam saber se esta fruta tinha algumas, limitações nas partes do corpo a que esta dureza se aplica. Então, eles perguntaram isto no SBS para o Oda responder. Naturalmente, Oda, o troll que é, respondeu que sim. Isso vale para esse caso também. Mas, voltando aos poderes
da fruta, como o diamante é uma das substâncias mais duras do mundo, as defesas do usuário parecem aumentar exponencialmente. Nem mesmo Dracula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, famoso por sua esgrima inigualável e seu golpe mais poderoso, conseguiu penetrar o corpo de Jozu em Marineford, mesmo que o embate tenha sido curto. Uma desvantagem notável é que o usuário não consegue mover partes do seu corpo que foram transformadas em diamante. Portanto, Jozu não pode endurecer o corpo inteiro ou ficará completamente imóvel. Quanto ao porquê alguém a quereria, bem, é a defesa suprema, na minha opinião, pois transforma o corpo na substância mais dura possível. Número 11, a Tori Tori no Mi, modelo Fênix, também conhecida como fruta pássaro-pássaro, modelo Fênix, comida por Marco. Esta fruta é uma das mais apelonas no mundo de One Piece. Esta Akuma no Mi Zoan mítica concede o poder de se transformar numa grande fênix envolta em chamas azuis, e também num híbrido humano-fênix. Como todos os Zoans, a transformação do usuário fortalece muito suas habilidades físicas, dando-lhe força para deter dois poderosos Zoans antigos de uma vez, pelo menos no caso de Marco. Como um Zoan pássaro, o usuário também recebe a habilidade de voar em alta velocidade. Mais significativamente, o usuário pode criar chamas conhecidas como chamas azuis da ressurreição. Em vez de queimar, as chamas da Fênix possuem imensas propriedades curativas. Quando envolto neles, o usuário pode se regenerar rapidamente de todos os ferimentos sofridos, inclusive os letais, assim como uma fênix renasce das suas próprias cinzas. Assim, o usuário é extremamente resiliente, capaz de suportar punições extremas sem sentir dor ou ser desacelerado. Além da autocura, as chamas da fênix podem ser aplicadas para curar outros seres vivos. No entanto, a cura é menos eficaz em qualquer um que não seja o próprio usuário, então as chamas têm um efeito menor e mais lento. Além disso, embora não sejam tão destrutivas quanto o fogo natural, elas não carecem de potencial ofensivo, pois Marco demonstrou ataques com suas chamas que, em vez de queimar, atingem com força contundente. Então, por que esta fruta é tão procurada? Primeiro, é uma Zoan mítica, ou seja, um dos tipos mais raros. Segundo, permite voar, algo singular em One Piece. E terceiro, e o mais importante, permite regeneração, algo bem único em One Piece, já que só os Cavaleiros Divinos as exibem até agora. Número 10, a Rie no Mi, também conhecida como fruta do gelo em inglês, comida por Aokiji. Esta Akuma no Mi Logia é digna de um almirante. Como logia, permite ao usuário transformar-se em gelo, criá-lo e controlá-lo em escala massiva, especialmente para congelar o ambiente. Particularmente potente mesmo para os padrões Logia, com este poder ativo por uma batalha de 10 dias, foi forte o suficiente para alterar permanentemente o clima de metade de uma ilha num deserto congelado e inabitável. O usuário pode congelar instantaneamente qualquer coisa que entre em contato com ele, seja agarrando o inimigo ou o inimigo tocando seu corpo. Se a área congelada não for tratada adequada e imediatamente, as partes afetadas sofrerão danos permanentes nos tecidos. A maioria dos ataques desta Akuma no Mi exige que Kuzan toque o inimigo para congelá-lo, mas ele encontrou formas de estender seu alcance de combate, como criar lanças ou tridentes de gelo. Naturalmente, este elemento, e por ser do tipo Logia, era uma das Akuma no Mi mais fortes e cobiçadas, sendo dada a um almirante. Número 9, a Pika Pika no Mi, também conhecida como fruta da luz em inglês, comida por Borsalino. Esta Akuma no Mi Logia está entre as mais fortes de One Piece. Como todos os outros usuários de frutas do Diabo Logia, o usuário desta fruta é capaz de controlar, criar e se transformar em um elemento. Neste caso, Borsalino é capaz de controlar, criar e se transformar no elemento da luz. Assim, o usuário pode utilizar ataques baseados em luz, incluindo disparar raios laser de suas mãos, dedos, pés ou até mesmo olhos, que também são capazes de causar explosões massivas. O usuário se transforma e move tão rápido que seus movimentos são invisíveis a olho nu. Uma das habilidades notáveis é criar clones, como visto na luta de Borsalino contra Luffy. Esta fruta Logia, tida como a mais forte, permite mover-se à velocidade da luz, causa impactos catastróficos ofensivamente e, mais ainda, permite ao usuário clonar-se. Número 8. A Magu Magu no Mi, também conhecida como fruta Magma Magma em inglês, comida por Akainu. Aqui vou repetir uma teoria sobre esta fruta que mencionei em vídeos passados. A fruta do diabo de Akainu pode não ser apenas a Magu Magu no Mi, como pensávamos até agora, mas sim, Akainu pode ter comido uma fruta Zoan mítica. Vê isto. Os dois almirantes de frota anteriores são teorizados de ter comido Zoans míticas. Sengoku está confirmado ter comido a Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu, enquanto Kong é fortemente teorizado. E na minha opinião, corretamente, ter comido a Hito Hito no Mi, modelo Wukong. Ambas estas frutas do diabo são Zoans míticas, e da variedade Hito Hito no Mi também. Então, afinal, pode ser um padrão que Oda usa para o almirante de frota. Mas qual é a fruta do diabo do Akainu, então? Hito. Hishi Hito no Mi, modelo Pele. Pele é a deusa dos vulcões e do fogo, criadora das Ilhas Havaianas. É uma divindade conhecida na mitologia havaiana, notável por sua presença e influência cultural como figura duradoura do Havaí antigo.
Então, por que sou levado a esse deus? Bem, porque Akainu tem uma camisa bem característica com uma flor havaiana registrada. Não só isso, mas Akainu também tem uma tatuagem bem havaiana no ombro esquerdo. E não é só isso. Lembra-se da luta do Akainu contra o Kizaru? Bem, se você olhar esta cena, então você pode ver claramente que os lados do Akainu também têm vulcões, e não apenas magma. Pelo que sabemos, criar vulcões não está nas habilidades da Magu Magu no Mi, a menos que... Não habilidades básicas, pois não sabemos o despertar potencial desta fruta, a menos que a magma seja só um subproduto do quadro maior e da habilidade mais geral da fruta do diabo de Akainu. Eu acredito firmemente que a fruta do diabo do Akainu, com o tempo, será revelada como a Hito Hito no Mi, modelo pele, assim como a do Luffy foi revelada ser uma Hito Hito no Mi, modelo Nika, mais tarde na história. E não apenas a Gomu Gomu no Mi que pensávamos até então. Ou seja, se o governo mundial soubesse do potencial desta fruta, eles definitivamente não aderam ao Akainu por acidente. Número 7. A Nikyu Nikyu no Mi, a fruta da pata, comida por Kuma. E na minha teoria, por Nefertari de Lily também. Esta Akuma no Mi tem características únicas que são muito cobiçadas pelo governo mundial. Veja bem, ela concede a capacidade de arremessar tudo com almofadas de pata invulneráveis de 5 dedos nas patas do usuário. Qualquer coisa que toque ou seja tocada pelas patas pode ser empurrada à vontade. Quase tudo pode ser afetado por esta habilidade e arremessado independentemente da sua natureza. Materiais tangíveis, como objetos e pessoas, gases como o ar, alvos totalmente imateriais, como fantasmas, e alvos abstratos como dor, fadiga, doença ou até memórias. Em combate, a habilidade da Nikyu Nikyu no Mi oferece uma defesa poderosa, permitindo ao usuário defletir qualquer ataque, desde que mova as mãos rapidamente, suas patas agindo como escudos impenetráveis. Nesse contexto, as patas não sofrem dano e podem resistir a qualquer ataque, repelindo fogo sem se queimar ou lâminas sem ser cortado, por exemplo. Além da defesa, o usuário consegue usar sua habilidade para ataques, como repelir a atmosfera ao redor à velocidade da luz, criando ondas de choque em forma de pata que perfuram quase tudo. Um equívoco sobre os poderes da Nikyu Nikyu no Mi é que permite ao usuário se teletransportar, o que é incorreto. Em vez de teletransportar-se, Kuma usa as patas para se impulsionar por distâncias e atingir destinos a uma velocidade tão imensa que, para um observador, parece que ele sumiu no ar. Agora, por que essa fruta do diabo era tão desejada? Bem, recentemente descobrimos algo. A Nikyu Nikyu no Mi era o prêmio da caçada nativa em God Valley, um evento dos dragões celestiais que o Gorosei encobriu. A Akuma no Mi era, a princípio, o grande prêmio para os vencedores deste jogo cruel. Agora, sobre a teoria popular que mencionei sobre Lily, bem, essa teoria sugere que esta Akuma no Mi foi usada para espalhar os Road Poneglyphs, com seu usuário possivelmente sendo Nefertari de Lily. Número 6. A Toshi Toshi no Mi, ou a fruta da idade comida pela Bonnie. Digamos que o governo mundial a caçava por um motivo. A fruta permite ao usuário alterar a idade do que toca, inclusive humanos. Mas, embora os efeitos pareçam temporários, quem sabe o que ocorre ao despertar? Talvez os efeitos se tornem permanentes. Assim, esta fruta concede juventude eterna tanto ao usuário quanto àqueles em que ele aplica seus poderes. Agora, como não está 100% confirmado porque o governo mundial estava atrás da Bonnie, afinal pode ter sido por sua conexão com Kuma, não vamos colocar esta fruta mais alto. Mas agora, antes de entrarmos no top 5, temos algumas menções honrosas. Primeiro e mais importante, uma teoria. A Hito Hito no Mi, modelo Sun Wukong. Tudo o que direi sobre esta Akuma no Mi é que Sun Wukong é uma lenda gigantesca na mitologia chinesa e oriental. Goku foi baseado nele e em muitos outros mitos, folclore, personagens e jogos por todo o mundo. Então eu acho que, se e quando esta fruta do diabo for revelada, ela estará entre as mais desejadas. Além disso, eu realmente acho que ela já foi consumida por Kong, como explicado previamente. Agora, as outras menções honrosas são as 3 das 4 frutas de Deus. Deus da floresta, Deus da chuva, Deus da terra. Pouco se sabe sobre elas, mas em termos de poder, sendo frutas de Deus, elas certamente estarão entre as mais fortes em One Piece. Não é certo que existam, para ser franco, mas é fortemente implícito e teorizado que sim, e que serão reveladas em One Piece. Então, sem sombra de dúvida, estas frutas estarão entre as mais procuradas em One Piece quando isso acontecer. Menção honrosa número 3. A Zushi Zushi no Mi, também conhecida como fruta da pressão, comida por Fujitora. Esta Akuma no Mi é de fato bem poderosa nas mãos certas. Quem come desta fruta recebe o poder de criar forças gravitacionais de extrema potência. O usuário move seres e objetos com pouco esforço, desde detritos lançados contra inimigos em menor ou maior número até um encouraçado gigante. O campo gravitacional gerado tem alcance imenso, pois derruba meteoros dos céus mais altos, talvez da atmosfera exterior ou do próprio espaço. Com gravidade em qualquer direção, até horizontal, como Fujitora demonstrou, e o usuário move matéria com precisão, concedendo telecinésia.
por que esta fruta do diabo não está na lista completa desejada? Bem, ela não parece ter o reconhecimento que merece, mesmo sendo uma das mais poderosas. E para a última menção honrosa, a Hana Hana no Mi, ou a fruta da flor em inglês. Esta Akuma no Mi foi consumida pela Nico Robin e a colocamos como menção honrosa pelo seguinte: apesar de não ser muito desejada em One Piece, bem, deveria ter sido, pois é uma das mais apelonas que existem. Nós até fizemos um vídeo sobre isso no passado, onde explicamos as melhores combinações de Akuma no Mi. E bem, metade do vídeo foi sobre a Hana Hana no Mi. É o quão quebrado é e o quão estúpido o Barba Negra é por não ter comido. Ele poderia ter acabado com One Piece 500 episódios atrás. Então, quais são as suas habilidades? A principal força da fruta é a capacidade de brotar múltiplas partes do corpo em quase qualquer superfície, incluindo o próprio corpo do usuário ou até mesmo o dos oponentes, e então manipular essas partes do corpo remotamente. Após o salto temporal, a habilidade de duplicação da Robin cresceu a ponto de ser capaz de brotar até em 1000 partes do corpo de uma vez, fundindo-as em membros gigantescos. Ela também desenvolveu a habilidade de criar um clone de corpo inteiro de si mesma. Agora de volta à nossa lista. E em quinto lugar, a Uo no Mi, modelo Seiryu. Esta fruta foi consumida por Kaido e também é duplicada por Vegapunk e depois comida por Momonosuke. Como uma Zoan mítica, considerada por alguns como o tipo de Akuma no Mi mais forte, a transformação em dragão gigante traz um enorme aumento nas habilidades físicas do usuário, muito maior do que o visto em outros tipos de Zoan. Além da força bruta, o tamanho dracônico do usuário esconde sua mobilidade, pois ele se move rapidamente, acompanhando inimigos humanos velozes. As escamas de seu corpo dracônico são extraordinariamente duráveis. Golpes de poder incrível, incluindo um fortalecido por hack de armamento, provaram ser totalmente ineficazes para ferir Kaido. Além da própria transformação, a fruta concede múltiplas habilidades sobrenaturais, mais do que qualquer Zoan mítica vista até agora. A mais proeminente delas é o poder de conjurar nuvens de chamas, que o usuário usa como apoio para viajar pelo ar, permitindo-lhe voar. Além disso, o usuário pode criar e controlar fogo, como uma explosão concentrada e escaldante de fogo que o usuário expele, que é poderosa o suficiente para queimar exércitos inteiros até a morte. Agora, como essa Akuma no Mi é tão cobiçada? Bem, é o tipo mais raro, ou seja, uma Zoan mítica, e também está entre as mais fortes. Além disso, considerando que Vegapunk se deu ao trabalho de cloná-la, sim, eu diria que esta fruta estava definitivamente entre as mais procuradas. Número 4. A Gura Gura no Mi, ou a fruta do terremoto em inglês, comida originalmente pelo Barba Branca e depois pelo Barba Negra, é a paramecia mais forte por um motivo. Sua principal força é gerar vibrações ou ondas de choque massivas, que se traduzem em terremotos gigantes quando aplicadas no chão. Por isso, o almirante de frota Sengoku disse que o Barba Branca tem o poder de destruir o mundo. E a vice-almirante Tsuru afirmou que, mesmo que ela se retirasse para os confins do oceano, não haveria lugar seguro no mundo para ela ao enfrentar o poder total da Gura Gura no Mi. Deixe-me dizer que sim, essa fruta era muito cobiçada. Barba Negra fez um plano elaborado só para tê-la, quando podia escolher entre literalmente qualquer fruta do mundo. Número 3. A Gomu Gomu no Mi, ou também conhecida como Ito Ito no Mi modelo, Deus do Sol Nika. Consumida por Luffy, essa fruta foi originalmente mostrada a nós sob o nome Gomu Gomu no Mi, ou seja, uma fruta que dá a habilidade de se esticar. No entanto, durante o arco de Wano, quando Luffy despertou sua fruta, revelou-se que esta fruta sempre foi a Ito Ito no Mi modelo, Deus do Sol Nika. É uma Zoan mítica que pode conceder a tudo que toca propriedades muito elásticas ou emborrachadas. Também pode produzir elementos como raios, fogo e gelo, se o usuário quiser. Pode até fazer o usuário ficar maior ou menor. Eu poderia falar sem parar sobre suas habilidades, mas o melhor resumo da fruta é este. Os poderes da Akuma no Mi são limitados apenas pela imaginação do usuário. E sendo uma fruta de Deus, você pode entender por que ela está tão bem colocada em nossa lista. Mas qual fruta estaria acima dela? A Yami Yami no Mi, também conhecida como fruta da escuridão em inglês. Se consumida por Barba Negra, esta fruta é a logia mais forte por algumas razões. Sua principal força, como Barba Negra demonstrou, é permitir controlar a escuridão e sua gravidade única. Assim, o usuário absorve matéria física e ataques de qualquer tipo, sugando-os para a escuridão. O usuário pode usar esta habilidade para atrair o oponente irresistivelmente, não importa seu estado atual. Além das habilidades anteriores, esta fruta possui uma capacidade única e assustadora que a distingue de todas as outras frutas do diabo. A capacidade de absorver e anular completamente os poderes de outros usuários de frutas do diabo simplesmente tocando-os. E em primeiro lugar, a fruta do diabo mais procurada em One Piece é, claro, a Ope Ope no Mi. Comida por Law, esta fruta tem sido cobiçada por todo tipo
de escória em One Piece. Não tanto pelo seu potencial destrutivo e ofensivo, mas por outra razão muito especial. Esta fruta permite ao usuário realizar a cirurgia da imortalidade em alguém. Em troca da própria vida, o usuário pode tornar outra pessoa imortal. Então, como podem ver, Doflamingo, Barba Negra e o governo mundial inteiro querem desesperadamente esta fruta a todo custo. Clique.